Por gentileza, senhoras e senhores, nossos aplausos, Fabrício Bentes Simões. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fabrício, sou analista de comércio exterior do Ministério da Agricultura e Pecuária. Representando aqui o secretário Roberto Perosa, sempre sob a liderança do ministro Carlos Fávaro. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui para bater um papo sobre as exportações brasileiras no mercado de proteína animal. Bem, para iniciar, é bom a gente ter uma noção do que significa o mercado de proteína animal. Aqui a gente tem um recorte dos últimos 20 anos, aqui é a junção, são todas as importações mundiais nos últimos 20 anos, 2004 a 2023. Então a gente consegue ver que ela tem um comportamento crescente. Em 2023, nós tivemos importações mundiais de 116 bilhões, sendo que partiram em 2004 um valor de 37,5 bilhões. O auge desse recorte temporal foi em 2022, com um valor de 125 bilhões. Para esse auge, o crescimento a gente vê de 234%. Então, é um crescimento bastante relevante, um mercado bastante relevante, e o Brasil possui uma participação também em valores absolutos crescente ao longo desses anos. Então, é possível perceber aí que mais ou menos a gente continua com 20% de participação nesses últimos 20 anos. O auge de participação foi no ano de 2008, com 23% e 14,5 bi de exportações. E em 2023, a gente alcançou 20%. Sei que vocês já viram bastante sobre produção, só uma passadinha rápida. Aqui, pelos estudos da Conab, vemos aí a produção brasileira de frango in natura, com 14,9 milhões de toneladas em 2023, seguido pela produção de carne bovina, 9,5 milhões de toneladas. Não, desculpa, 14,9 bilhões. Não, milhões de toneladas. É isso aí, milhões de toneladas. E a carne suína com 5,3. Segundo as estimativas da Conab, tanto carne de frango quanto a suína devem ser recorde histórico. E a produção da carne bovina deve ser a terceira maior de toda a série histórica, atrás apenas de 2006 e 2007. Aqui a gente vê a distribuição da nossa produção entre aquilo que fica para consumo doméstico e o que vai para exportação. Tanto carne suína como carne bovina, em torno de 20%, 21%. Então fica uma disponibilidade interna aí de quase 80%. E a carne de frango mais voltada para o mercado externo, aí 1/3 de tudo o que é produzido de carne de frango no Brasil, ela vai para o mercado internacional, ficando 2/3 para o nosso consumo. Licença. Aqui nós temos o ranking de produção, exportação e o número de destinos. E o número de destinos das nossas carnes. Em termos de produção, o Brasil é o segundo maior produtor, atrás apenas dos Estados Unidos. A carne bovina também somos o segundo maior produtor, atrás dos Estados Unidos. E da carne suína, somos o quarto maior produtor, atrás da China, União Europeia e Estados Unidos.
Um dado interessante é que a produção chinesa é de mais de 10 vezes a produção brasileira de carne. Em relação às exportações, tanto na carne de frango quanto na carne bovina, somos os primeiros, principais exportadores mundiais, e na carne suína, somos o terceiro, atrás da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, alcançamos aí, em 2023, 169 destinos diferentes, 131 com carne bovina, 169 carne de frango e 115 com a carne suína. No recorte dos principais produtores por estados, vemos aí a carne de frango, com o Paraná sendo o principal produtor, tomando como base aí um recorte de 10 anos, o Paraná já era o principal produtor. Apenas diferença de participação, ele tinha 30% de participação em 2014 e foi para 35% agora em 2023. Então, um estado aí que se destaca. Santa Catarina, logo em seguida, com 13%, São Paulo com 11%, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A participação do Mato Grosso passou de 4,3% em 2014 para 2,9% em 2023, caindo uma posição, de 7º principal estado produtor para o 8º. Interessante aqui que apenas 3 estados ganharam participação nos últimos 10 anos. Foi o caso de Paraná, Goiás e Minas Gerais. Já para a carne bovina, o principal estado produtor, como vocês já sabem, é Mato Grosso, em torno de 18% de participação. Nos 10 anos anteriores, aí, em 2014, ele tinha 16%, 16,4%, e agora ele está com 18%, aqui está sem casa decimal, mas são 18,4% de participação. Então, teve um crescimento aí de 2 pontos percentuais, de 1,3 milhão de toneladas para 1,6 milhão de toneladas. São Paulo, com 11%, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia. Os países que cresceram em participação, além de Mato Grosso, foram Pará, Rondônia e Tocantins. Um destaque para Rondônia, que ganhou mais de 2 pontos percentuais de participação. Para a carne suína, em 2023, temos Santa Catarina como principal estado produtor, com 30%. Em 2014, eram 26%, e Santa Catarina já era o primeiro estado produtor. Então, saltou de 816 mil toneladas para 1,6 milhão de toneladas aí, nesse período de 10 anos. Paraná, com 22%, também teve ganho de participação de mais de 2 pontos percentuais, seguido por Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. A participação do Mato Grosso passou de 5,4% em 2014 para 4,8%. Então, perdendo também participação na carne suína. Aqui a gente tem as importações mundiais de carne de frango in natura e a participação do Brasil. A gente vê aí a força do mercado chinês, que é como principal importador de frango, e também a força da proteína animal brasileira, que ocupa aí 47,2%, ou ocupou em 2023. Aqui eu destaco as importações mundiais, foram quase 22 bilhões. Aqui nas exportações brasileiras, por uma questão técnica, saiu 8,79, mas a gente sabe que as exportações, na verdade, foram de 9,24 bilhões.
e o market share brasileiro foi não de 40%, mas 42,2% nesse ano. Aí, seguido da China, temos participação no Reino Unido, no Japão, uma grande participação de 65,1%, 3/4 do mercado árabe, saudita, 88% do mercado dos Emirados Árabes, 34,3% do México, 34% no Iraque, 24% na União Europeia, Hong Kong e Coreia do Sul com 81%. Então, aí, como a carne de frango brasileira é extremamente competitiva no mercado internacional, alcançando aí 42% de market share. Já na carne bovina, nenhuma surpresa também, China, principal mercado importador, com 14,22 bilhões em 2023, e o Brasil participando aí com 42% desse mercado. Estados Unidos em segundo lugar, e nós participamos com 5% do mercado dos Estados Unidos, que foi em 2023 de 8,6 bilhões. Coreia do Sul importou 3,6 bilhões, Japão quase 3, União Europeia 2,4 bilhões. Aí, como foi destacado na apresentação anterior, grandes importadores aí da carne bovina, e o Brasil ainda não consegue o acesso a esses mercados. Mas tenho certeza que em breve a gente vai conseguir avançar nesses assuntos, ainda mais conhecendo o secretário Perosa e o ministro Carlos Fávaro, que têm lutado incansavelmente aí para a abertura de novos mercados. Inclusive, o Ministério quebrou o recorde esse ano, esse primeiro semestre, de aberturas de mercados, né? Isso tem sido uma luta pessoal do nosso secretário e, com certeza, em breve teremos notícias boas aí para a gente. Então, as importações mundiais de carne bovina totalizaram 50 bilhões, nós exportamos 9,5 e o nosso market share no mercado internacional foi de quase 19%. Já as importações mundiais de carne suína alcançaram a cifra de quase 21 bilhões em 2023. Com as exportações de 2,6 bilhões brasileiros, a gente alcançou um market share de 12,5%. O Japão foi o principal mercado importador, com 3,9 bi, e o Brasil participou aí com 3,4% desse mercado. A China, com 3,5 bi, foi o segundo principal importador da carne, e alcançamos aí quase 30% no mercado chinês. Aí a gente consegue ver na junção das três carnes diferentes aí como o que a China significa para a gente como mercado consumidor dos nossos produtos. O México, terceiro principal importador, nossa participação 2,4%, seguida aí por Coreia do Sul, Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Canadá, Austrália e Filipinas. Destrinchando aí as nossas exportações por destino, a carne de frango in natura tem a China como principal destino, com 17%. Só que essa era uma situação um pouco diferente há 10 anos atrás, em 2014, a China era a terceira colocada, e saltou aí de 518 milhões em 2014 para 1,6 bi em 2023, aí, um bom crescimento nos últimos 10 anos. Seguido pelo Japão, que continua como segundo colocado desde 2014, mas perdeu aí 5 pontos de participação. Em 2014 era responsável por 15% das exportações de frango brasileiras e hoje aí participa com 10%. Seguido pelos Emirados Árabes Unidos, que passou de quarto lugar para terceiro lugar, saindo de 7,3% para 9,5%, aí 10%. E a Arábia Saudita, que em 2014 era o principal destino da carne de frango brasileira, mas perdeu esse posto aí nesses 10 anos, caindo para a quarta posição. No recorte sobre o Mato Grosso, as exportações do Mato Grosso foram de 21,7 milhões, 2% do total, e os principais destinos, Arábia Saudita, Japão, Emirados e China.
Já as exportações brasileiras de carne bovina em 2023, você vê a enormidade da absorção do mercado chinês aí dos nossos produtos, 60%. Mas o retrato era bastante diferente há 10 anos atrás. A China saiu de ser o 65º principal comprador, com uma participação de praticamente zero, para ser o primeiro comprador aí brasileiro, da carne brasileira, em 2023, com 5,7 bilhões e 60,4%. Uma coisa interessante é que pegar esse recorte aí dos 10 principais destinos, podemos somar os 9 seguintes, excluindo a China, e eles não chegam à metade do que foi exportado ao mercado chinês. Então, desses 9,5 bilhões, o Mato Grosso foi responsável por 22%, ou 2,2 bilhões. Também principal destino, como já foi citado, foi a China, União Europeia logo em seguida, e depois o Egito. Já a carne suína, novamente o principal destino, a China, com 1/3 das exportações brasileiras em 2023. Em 2014, a situação era que a China tinha uma participação de 0,1%, e aí saltou uma participação de 1/3 de todas as nossas exportações suínas, com 876 milhões. Seguido pelas Filipinas, com 10% desse mercado, com um crescimento aí de 8 pontos percentuais, praticamente, nesse espaço temporal aí de 10 anos. Então, um mercado aí que cresce com força nesses últimos tempos. Seguido por Hong Kong, 10%. Hong Kong era um mercado preferido antes, ele tinha 12% de participação em 2014 e caiu para 10% agora em 2023. O recorte de Mato Grosso, desses 2,63 bilhões exportados pelo Brasil, 57 milhões foram no Mato Grosso, ou 2%. E os principais destinos foram China, Vietnã e Hong Kong. Todas essas informações, não todas, mas a maior parte delas, todas as exportações e importações do agronegócio, da agropecuária brasileira, a gente consegue tirar pelo sistema que nós gerimos lá no Ministério, que é o Sistema de Estatística de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro, ou Agrostat Brasil. Nós podemos fazer pesquisas neles por estados, por destinos, blocos, regiões, por setores, subsetores, produtos, NCMs. E a grande vantagem dele em relação a outras bases online é que você não precisa saber de nomenclatura comum, de sistema harmonizado para fazer as pesquisas. Basta você digitar lá, colocar qual produto você quer saber, para onde foi, quais os destinos, e você consegue aí ter acesso às nossas exportações e importações. Então, para você entrar, é só agrostat.agricultura.gov.br, não precisa de senha nem nada. E se precisar tirar alguma dúvida, temos o nosso e-mail, agrostat@agro.gov.br. Essa aqui é a primeira página do sistema, já tem alguns gráficos pré-estabelecidos. Clicando ali em exportação e importação, você pode fazer qualquer pesquisa. E tem uma funcionalidade nova que recentemente aí podemos colocar aí no ar, que é uma funcionalidade de mapas. Então, você pode pegar os principais estados aí exportadores e colocar no mapa do Brasil. Fica bem interessante, bastante visual, assim. Então, fica aí o convite para acessarem e testarem o nosso sistema. Por fim, agradeço pela oportunidade de estar aqui representando a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Pecuária, da Agricultura e Pecuária, e me coloco à disposição para vocês, a qualquer tirar dúvidas e tudo mais. Agradeço aí. Uma boa tarde.